Da série Contradições Bíblicas, teria Jesus mentido descaradamente para os irmãos dele? Meu nome é Adriana Corrêa Seabra e te convido hoje a estudar a Bíblia comigo. Obviamente que mentira é pecado, mas tem um versículo na Bíblia que parece que Jesus mentiu. Vamos ver lá ele. João, capítulo 7, dos versículos do 8 ao 10, diz assim: Vocês vão à festa, eu não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Opa! Como assim? Jesus falou que não iria para aquela festa. E logo depois na frente fala que Jesus foi? Jesus mentiu descaradamente? A primeira regra para se estudar as contradições bíblicas e também para estudar qualquer passagem bíblica, a primeira regra, anota aí, contexto direto, que é aquele contexto muito perto, que você olha alguns versículos para cima e alguns versículos para baixo. Vamos dar uma olhada. João 7:3. Os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então, aqui no contexto, os irmãos ali de Jesus, que não criam nele ainda, estavam falando: vá para aquela grande festa que vai ter e mostre-se para todo mundo, já que você é o Messias. Jesus começa respondendo a eles, a partir do versículo 6. Então Jesus lhes disse: Para mim ainda não é chegado o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Essa parte que parece que está meio que fugindo do assunto, né, que Jesus fala, o mundo me odeia, ainda não chegou o tempo certo. Jesus aqui estava explicando, né, para os irmãos dele que para eles tanto fez como tanto faz. Eles eram pessoas comuns, né? Só que Jesus, que é o Filho de Deus, ele não. O mundo odeia ele e tinha o tempo certo, apropriado, para que todo mundo soubesse que ele é o Messias, para que as pessoas soubessem disso mais claramente. E é então, nessa parte que estão os versículos, lembrando que é em João 7, os versículos do 8 ao 10. Quando Jesus, então, fala essa parte enigmática, que parece ter uma grande contradição aí, né? Vocês vão à festa, eu não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. É nessa parte, então, de João, no capítulo 7, dos versículos do 8 ao 10, que Jesus fala que ele não vai àquela festa, porque ainda não chegou o tempo certo para ele. Ele ficou ali, então, na Galiléia, os irmãos foram na frente, e depois ele foi ali para aquela festa. Só que não abertamente, ele foi em segredo. Aqui vale um adendo. Em várias cópias da Bíblia, aparece a palavra grega que significa ainda. Aqui no versículo 8, vocês vão à festa, eu não subirei ainda a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Em algumas cópias, tem essa palavra que significa ainda, que aí ficaria muito fácil entender aquilo, que era eu não vou a esta festa ainda. Só que como em várias cópias não tem essa palavra grega, vamos ir pela parte mais difícil, né? Vamos pegar aquelas cópias ou as traduções que a gente tem que não aparece essa palavra grega. Mas voltando então ao texto, simplesmente o que Jesus estava dizendo é que ele não iria para aquela festa do jeito que os irmãos dele queriam. Você pode entender facilmente essa passagem que Jesus, ele falou que ele não iria àquela festa, mas ele foi depois.
em segredo. Ou seja, ele não foi do jeito que os irmãos queriam que ele fosse. Os irmãos queriam que ele fosse junto com eles, naquela hora e publicamente. Jesus foi depois que eles foram. Foi em segredo. E foi do jeito que ele queria. E tudo isso por quê? Porque o tempo dele ainda não havia chegado. Quando você entende a história, fica muito claro que não tem contradição nenhuma aqui. Essa parte aqui que até parece ter a contradição, se você pegar apenas um versículo isolado, nossa, parece que Jesus estava mentindo. Não, é só você entender aquilo que ele estava dizendo, é só olhar o contexto. A primeira regra é o contexto direto, que é aquele contexto próximo. Aí você percebe que não é que Jesus mentiu. Ele simplesmente não iria àquela festa da maneira como eles queriam. É essa forma que claramente eu entendo. Tanto que ele foi depois, ele foi sozinho e ele foi em segredo. Os irmãos dele, não acreditando em Jesus, que Jesus era o Messias, estavam querendo que ele já aparecesse ao mundo todo. E se ele fizesse aquilo que eles queriam, ele iria ser morto antes do tempo. Só que as coisas que Deus faz têm um jeito certo e uma maneira correta. Tem um tempo certo. Então, Jesus sabia disso, que ele não podia fazer aquilo que os outros estavam querendo. A maneira certa é a maneira certa e ponto final. Uma das coisas maravilhosas que eu acho em Jesus, uma das coisas assim que mais me fascina, é que ele não estava nem aí para o que os outros achavam ou para o que os outros queriam dele. Ele sabia quem ele era, ele sabia aquilo que ele tinha que fazer e o tempo certo, a forma correta de fazer isso. Então, o que achavam, o que deixavam de achar, o que iriam falar dele, que os irmãos dele estavam tirando um sarro ali dele, né? É dessa maneira que eu vejo, ele não estava nem aí. Que os nossos olhos possam ter o foco correto, assim como Jesus tinha, e que a gente também não ligue para que os outros acham ou deixam de achar que a gente deveria fazer, ok? Eu espero que nesse vídeo você tenha entendido que não tem contradição nenhuma aqui nessa parte e que Jesus, ele não mentiu. E se você achou que essa passagem não ficou tão clara assim para você, escreve aqui nos comentários, assim como também se você tem alguma outra parte que você acha que é a contradição bíblica, escreve aqui também, tá bom? Tchau, tchau.